Um projeto para começar do zero. Qual é o custo de implantação para começar com a criação de 100 galinhas poedeiras desde o início, desde a construção da infraestrutura do galpão até o início da postura, até quando elas começam a produzir os ovos e aí eu começo a lucrar e girar sozinho na atividade. Mas antes de começar a produção eu tenho toda uma fase inicial que só tem gasto, só tem custo. E além disso tem a construção da infraestrutura, a construção do galpão. Então vamos ver quanto que eu gasto com 100 galinhas poedeiras, 100 Embrapa 051, desde lá do início até a produção. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E para falar sobre isso tem que começar com o galpão, construindo a estrutura. Vamos imaginar que você tem a área, já tem o sítio, mas não tem nenhuma infraestrutura e quer começar do zero, do alicerce do galpão. A gente precisa calcular quanto que vai gastar para construir com equipamentos, com toda a parte estrutural, pensando na ambiência, pensando no bem-estar das aves, nesse alojamento que é muito importante. O galpão, ele vai se desenhar de diferentes tamanhos dependendo da sua realidade. Para alojar 100 galinhas, mais ou menos a gente vai falar num galpão de 6 por 4. 6 metros de comprimento por 4 metros de largura. Aqui nesse caso dá para colocar até mais aves. Dá para alojar mais de 100 aves com essa configuração. Só que fazer um galpão menor que isso não é tão viável, tão vantajoso. 6 por 4 eu considero um dos menores tamanhos aí para a gente começar com 100 aves. Depois também, se você quiser ampliar e alojar um pouquinho mais, dá para trabalhar no mesmo espaço. Fazer um galpão menor fica inviável a construção, então pelo menos 6 por 4. Aqui também dá para mudar, 7 por 3, de repente fazer 5 por 6. Dá para fazer algumas configurações diferentes, sempre pensando nessa largura para não ser tão estreito esse galpão, porque tem todos os equipamentos que tem que colocar lá dentro, tem as aves para alojar e respeitando a densidade máxima aí dos sistemas caipiras, que são 7 aves por metro quadrado. A gente sempre vai trabalhar nessa perspectiva entre 5 a 7 aves por metro quadrado dentro do galpão. Nessa infraestrutura também tem que ser pensada a área de pasto, obrigatória para sistemas caipiras. Então pelo menos 50 metros quadrados de área de pasto para 100 aves. Tenho que calcular aqui a questão das cercas, a questão dos mourões para constituir essa área. Tudo isso tem custo associado, assim como custos com os equipamentos. Qual equipamento eu vou utilizar dentro do meu galpão? Eu vou colocar bebedouros, eu vou colocar comedouros, eu vou colocar puleiros, eu vou colocar ninhos. E a gente vai falar sobre custo aqui, eu vou trazer custos atualizados de construção dos nossos milhares de alunos aí, muitos deles que estão começando agora na atividade, construindo. Eu vou passar esse valor para vocês, mas esse valor ele vai depender de alguns fatores. Ele vai depender do tipo de equipamento que você vai utilizar. Você vai comprar comedouros e bebedouros na loja agropecuária? Aqui no caso, a gente está considerando comprar esses comedouros pendulares, tubulares, de 20 quilos, 4 comedouros. A gente vai falar em 30, 40 aves por comedouro. Eu sempre gosto de trabalhar com uma densidade, um dimensionamento um pouquinho menor. 30 comedouros, 30 aves aí por comedouro é o suficiente, 4 comedouros para 100 galinhas. E aí vai depender a estrutura de bebedouro que eu vou adotar. É bebedouro manual, que eu tenho que todo dia trocar água? Ou já é esses pendulares, que são mais automatizados? Pensando no pendular, 2 tá bom. É um para cada 90 aves que a literatura recomenda. A escola trabalha com uma densidade aí de 1 para 80. 2 bebedouros são suficientes para um galpão para 100 galinhas. E aí entra toda a questão de ninhos, de puleiros. Pensando na estrutura, eu vou fazer o meu ninho, eu vou fazer o meu puleiro, eu vou comprar as tábuas, vou comprar o pinos, eu vou comprar outro material para fazer, ou eu vou reaproveitar o que eu tenho na propriedade. Aqui muito importante, como a gente está falando de 100 galinhas, vale o aproveitamento de tudo que é possível, para começar principalmente reaproveitando estrutura, reaproveitando equipamentos. Então você pode fazer um comedouro de bambu, você pode fazer um comedouro de madeira, pode fazer bebedouros de materiais alternativos. Para economizar, vale muito a pena.
sempre pensando na questão da densidade, do dimensionamento, da facilidade da ave em consumir, do bem-estar, da sanidade, da limpeza. Todos esses fatores vão influenciar na escolha dos materiais e do modelo, mas a gente tem várias opções e cada uma vai ter um custo associado diferente. Outros equipamentos para a gente levar em consideração também para custo. Antes de a gente avançar aqui, só queria fazer um parênteses muito rápido e pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, não custa nada, é só apertar no botãozinho de inscrever-se aqui, para você estar sempre atento aí aos nossos conteúdos, toda segunda e quinta, 8 horas da noite. A escola está colocando um vídeo novo, fazendo uma discussão recente da nossa atividade. Deixa o joinha, se você curte esse tipo de conteúdo, já aperta no joinha. Aqui na escola a gente tem a lista de presença, como numa escola você tem que assinar a chamada aí, a lista de presença, nossa chamada é o joinha. Então para você assinar a nossa lista, para participar da chamada aqui da escola desse vídeo, aperta no joinha, aperta no like aí que também é importante. Compartilhe esse vídeo com os colegas, com grupos, com quem quer entrar na atividade, para ele ter uma noção de quanto ele vai gastar com 100 poedeiras desde o começo, lá do alicerce do galpão, até o início da postura dessas aves. A gente está levantando nesse momento os custos associados à construção do galpão e aos equipamentos. Além dos equipamentos que a gente acabou de falar, comedouros, bebedouros, ninhos, puleiros, tem outros equipamentos importantes. A gente tem jogo de cortina, e aqui eu coloco jogo de cortina. Não é uma lona que eu coloco por fora, é uma cortina, é um jogo completo. Tem catraca, tem roldana, tem toda a estrutura ali de arame. Então eu tenho que comprar a estrutura completa, onera um pouquinho o custo, mas é muito importante. Manejo de cortina é fundamental para o sucesso da atividade. Então eu tenho que calcular uma boa cortina pensando nesse galpão de 6x4. E outros equipamentos, outros materiais que eu vou precisar para alojar essas 100 pintainhas. Estou falando da maravalha, que é fundamental. Aí aqui também entra diferentes materiais. Você pode usar casca de arroz se tiver facilidade na região, casquinha de café se tiver facilidade na região. Você pode usar a própria maravalha, tem gente que usa capim picado, ele tem uma vida útil menor, mas também funciona. Aí seu custo ele é extremamente reduzido, na verdade só de mão de obra, porque você não tem custo com capim picado. Então tudo isso vai influenciar no custo, mas também no manejo. Então são coisas que a gente tem que pensar bastante no projeto para 100 aves. Outros custos associados aqui, chapa de Eucatex, de Duratex. As pintainhas nos primeiros dias de vida exigem muito cuidado. Então a cortina bem instalada é fundamental. Fazer o círculo de proteção com uma chapa de Duratex, de Eucatex é fundamental. O aquecimento. Eu fiz um vídeo recente no canal discutindo essas formas de aquecimento e mostrando uma forma muito barata e prática, que são os fornos mesmo, que a gente pode até fazer, utilizar materiais disponíveis para fazer um forno a lenha para aquecimento das pintainhas, que funciona muito bem. Então de repente você vai economizar muito se fizer o seu próprio forno para aquecer, ou se vai usar campânula, ou se vai usar lâmpada. Na campânula tem o custo com gás. Tudo isso você tem que elencar, saber, o conhecimento é muito importante para startar um projeto, saber tudo que você vai precisar e saber elencar cada uma dessas coisas. A Escola de Avicultores executa também esses projetos, além dos nossos cursos, mentoria, consultoria, a gente executa, faz aí, elabora os projetos para diferentes tamanhos. Então tem o site, você pode entrar em contato com o WhatsApp da secretaria, o site está aqui embaixo aparecendo para vocês, consulta lá tudo que a gente faz, todas as ações da escola, e se tiver interesse, manda um WhatsApp para a secretaria para tirar suas dúvidas sobre os nossos trabalhos aí. Um deles é o projeto que a gente faz personalizado, extremamente focado para cada caso. Isso é muito importante, porque cada caso é um caso. Na construção, por exemplo, você vai usar eucalipto, você vai usar estrutura metálica, qual tipo de telha? É telha de cerâmica? É fibrocimento? Então vai depender da disponibilidade de material da região que você está, dos custos e também pensando, é claro, no alojamento, para a gente dar todas as condições para essa galinha expressar o seu máximo potencial genético. A gente está falando de um negócio de produção de ovos, mesmo que seja em pequena escala, com 100 aves, já é um negócio.
E esse galpão com toda essa infraestrutura vai sair em média, entre 12 a 15 mil reais hoje em dia. Até 10 mil reais tem alunos nossos construindo, fazendo essas reutilizações de materiais, comprando de maneira mais assertiva, mais barata os equipamentos. Então de 10 até 15 mil reais, dependendo dessas questões que a gente está elencando. Que tipo de tecnologia e de material você vai utilizar na construção e na infraestrutura de maneira geral, nos equipamentos, enfim. Depois a gente tem os custos com as pintainhas. Eu vou alojar 100 pintainhas, eu preciso, é claro, comprar, adquirir elas de um incubatório idôneo, de uma empresa idônea. No caso, a gente está fazendo aqui um exercício em cima da Embrapa 051. Ela está sendo negociada no mercado, dependendo do distribuidor da região, entre 6, 6,50 até 9 reais eu já encontrei por aí. Uma média de 7,50 eu vou considerar nível Brasil. 7,50 a pintainha de Embrapa hoje em dia, 100 pintainhas, 750 reais gastos com as pintainhas. Uma outra coisa muito importante que tem que entrar nesse projeto para a gente pensar em custos, nessa fase que a galinha não está produzindo, só está me dando custo mesmo, só está me dando gastos, né, que a gente fala, é os produtos veterinários e os produtos de limpeza. Tem todo um protocolo de limpeza e desinfecção, eu preciso de cal, eu preciso de amônia quaternária, algum produto, um desinfetante, eu preciso aqui dos produtos veterinários, vitaminas, as vacinas. Então onera um pouquinho o custo do sistema vacinação, mas é fundamental. É melhor gastar com prevenção na vacina do que depois ter prejuízo com mortalidade, depois ter que usar antibiótico, ter que descartar ovo na hora que está produzindo. Então a prevenção e o trabalho com vacinação é sempre muito importante. E aqui a gente está falando aí entre R$1.000 a R$1.500, dependendo também das suas escolhas, do calendário de vacinação que você vai fazer, se ele é mais completo ou se ele é mais reduzido, dependendo de todas as questões relacionadas aos produtos que você vai adquirir para limpeza e desinfecção. Tudo isso vai entrar na conta e a gente está falando aí em média, num custo até o início da postura de R$1.500, R$1.200 a R$1.500, para deixar tudo certinho, redondinho e não ter dor de cabeça com relação a doenças. E aí entra com certeza o maior custo do sistema de produção, o custo mais elevado de toda a fase inicial de crescimento, que é a ração. É claro que o custo mais elevado é construir a estrutura, construir o galpão, construir toda a parte de área de pasto. Mas na parte mesmo de condução da atividade, o que mais onera é a ração. A ração é responsável por 60% até 70% dos custos de produção, depende de cada caso. A ração, eu quero trazer duas coisas importantes aqui para vocês, na verdade 3. A primeira delas é que a gente divide a fase da vida das aves em várias etapas. A escola trabalha com uma divisão robusta e para falar até o início da postura, a nossa divisão segue esse critério: pré-inicial, inicial, recria 1, recria 2 e pré-postura. Cada fase dessa, a galinha vai ter uma exigência diferente e a gente muda a formulação de ração para atender a exigência nutricional dessa ave em específico e, além disso, é claro, economizar. Porque o que ela precisa de proteína, por exemplo, que é o mais caro da ração, numa fase de recria 1, é maior do que na recria 2. Então, ao invés de eu trabalhar com uma ração de crescimento, com o que ela precisa aí de proteína para a fase inicial, eu segmento isso, consigo até economizar e ainda atender de maneira plena as exigências desses animais. Então a primeira coisa que é importante, a gente trabalha com essas divisões. Outra coisa importante é que, como a gente está falando da Embrapa, eu vou basear o consumo de ração no guia de manejo. Então a linhagem me diz quanto que ela consome, quanto cada ave vai consumir por dia. É só consultar o guia de manejo, você tem acesso à tabelinha da linhagem. E aqui eu vou considerar então do primeiro dia de vida até 19 semanas. E eu já adianto para vocês que o consumo médio dessa poedeira do primeiro dia de vida até o início da produção é de 7,37 quilos. 7,4 quilos aí em média é o consumo de uma Embrapa 051 do primeiro dia de vida até o início da produção. E um outro ponto importante, é claro, é com relação ao custo de ração.
eu vou fazer aqui uma projeção em cima de um orçamento muito recente, muito de agora, para vocês terem uma dimensão de quanto está saindo a ração em cada fase. Para isso eu estou usando esses números aqui. Milho 40 quilos a R$ 82,90, farelo de soja quase R$ 200, 50 quilos, quase R$ 4,00 o quilo, tá um absurdo o preço do farelo de soja hoje em dia. O núcleo, R$ 168,80 20 quilos, e o calcário a gente nem vai usar na formulação, aliás, vai usar na pré-postura, porque a gente faz uma adaptação de 5% de calcário, aí R$ 22,80, 50 quilos. E aí eu queria aproveitar e pedir para vocês escreverem aqui para mim nos comentários o que você acha desse valor de ração desses ingredientes. É super atualizado aqui do estado de São Paulo. Na região de vocês, tá esse mesmo valor? Tá mais caro? Tá mais barato? Coloca para mim quanto que vocês estão pagando aí no milho, farelo de soja e no núcleo. E qual é, claro, o tamanho do saco, se é 40 ou 50 quilos, para a gente ter uma noção aí a nível Brasil como está se comportando esses preços. Eu vou fazer em cima, é claro, dessa base de cálculo que a gente acabou de levantar esse orçamento. E para começar, claro, pré-inicial. A ração pré-inicial a gente não formula, então foge desse orçamento aí que eu acabei de mostrar para vocês. Adquirimos ela pronta porque ela é peletizada e ajuda bastante nesse começo de vida das pintainhas. Essa fase pré-inicial, a gente está falando do primeiro dia de vida até 21 dias. São as 3 primeiras semanas que a gente considera a fase pré-inicial. E se pegar lá a tabelinha da Embrapa do guia e ver quanto consome cada pintainha por dia, por semana, a gente vai chegar nesse número. Nas 3 primeiras semanas, uma pintainha da Embrapa consome 400 gramas, quase 400 gramas de consumo em 3 semanas, uma pintainha. Se eu colocar 100 pintainhas, são 40 quilos. 40 quilos de ração que eu vou gastar do primeiro dia de vida até 21 dias, toda essa fase pré-inicial. O que dá R$ 226,40. Lembrando que essa é a ração mais cara do sistema. Estou calculando aqui numa base de R$ 5,60 o quilo, tá bem cara. E também a gente está tocando até 21 dias. Nesses momentos de alta do preço, dá para trabalhar até 15 dias, fazer uma transição da pré-inicial para inicial entre 15 a 21 dias, pensando sempre na economia, porque a situação está delicada com relação a custo de produção. Depois a gente vai para a inicial, passou a pré-inicial, depois das 3 semanas até 6 semanas é a fase inicial. Na verdade, a fase inicial ela é considerada do primeiro dia de vida até 42 dias. Essa é a fase aí de cria, de 1 dia até 42 dias, que são 6 semanas. Porém, como a gente faz uma divisão aí de pré-inicial e inicial, eu estou considerando essa inicial a partir da 3ª semana, na verdade, a partir do dia 22 dias de nascida dessas pintainhas, até 42 dias, que é quando fecha 6 semanas. Cada pintainha nesse período em específico vai consumir 700 gramas. Então, nesses 20 dias de vida, em 20 dias da 3ª a 6ª semana, cada pintainha vai comer 700 gramas. Claro, se eu pensar em 100 pintainhas, são 70 quilos, que é o que eu vou gastar com as 100 aves até 42 dias. O que me dá, agora diminuiu bem os custos, porque a gente já começa a fazer a ração inicial, aqui R$ 205,80 de custo com ração na fase inicial. E aí a Recria 1 começa então a partir de 43 dias, a partir da 7ª semana de vida e vai até a 12ª semana. Lembra que a gente divide essa fase de crescimento em Recria 1, Recria 2 e pré-postura ainda. Então eu considero a Recria 1 até 12 semanas e um consumo por pintainha, aqui já por franguinha, de 2,3 quilos. Então todo esse período, é claro, de 7 a 12 semanas, cada franga vai consumir 2,3 quilos de ração. Se eu considerar as 100 pintainhas, estou falando em 230 quilos de ração. 230 quilos de ração no preço que a gente está pagando aí na formulação que a escola utiliza, R$ 626,28
de custo com ração na Recria 1. Aí entra a Recria 2. A Recria 2 é uma das fases mais longas aí de toda a fase de cria e recria, que ela vai de 13 a 17 semanas. Aqui depende um pouquinho de linhagem, depende de uma série de fatores. Mas de maneira didática, como a gente trabalha aqui na escola, de 13 a 17 semanas é a Recria 2. Cada franga vai consumir em média 2,6 quilos de ração nessa fase. É a fase também onde tem maior consumo de ração, porque elas estão crescendo, estão comendo cada vez mais, cada dia ela precisa de mais quantidade, né, em gramas, e além disso é uma fase que vai de 13 a 17 semanas. 2,6 quilos de ração cada pintainha, se eu colocar para 100 pintainhas, 265 quilos de ração. Aqui o custo do quilo é um pouquinho mais reduzido do que a Recria 1 e a gente chega num valor total da Recria 2 de R$ 707,81. É o que está sendo gasto nessa fase com as 100 pintainhas, com as 100 frangas aí, já quase em transição para a fase de produção para a fase adulta. Que essa transição começa na pré-postura. Aí a gente tem uma fase de pré-postura antes de entrar na produção, de adaptação, coloca já um pouquinho de calcário, faz alguns ajustes na formulação para entrar nessa fase de pré-postura. Pré-postura eu sempre considero 2 semanas. Se vocês pegarem no guia de manejo da Embrapa, ele vai considerar essa pré-postura um tempo até maior. Mas a literatura de maneira geral e o que a gente vê nas pesquisas é que 2 semanas é o período ideal de pré-postura de adaptação. Então eu coloco aqui de 18 a 19 semanas, 2 semanas de fase pré-postura. Depois aí sim a gente entra com ração de postura. É claro que quando a ave começa aí com 5% de produção. Eu considero a entrada na fase de postura não quando começa a pingar ovo, mas quando 5% do lote está em produção. Aí sim é a hora de transição da pré-postura para postura. Nessas 2 semanas, essas frangas de Embrapa, de 18 a 19 semanas, vão consumir cada uma 1,3 quilos. Então são 2 semanas que cada galinha aí, da 18 a 19 semanas, consome 1,3 quilos de ração. Se eu colocar 100 pintainhas, são 130 quilos de ração. 130 quilos de ração pré-postura, sai o valor de R$ 343,47. E para a gente olhar o total de custos desse projeto, então, se eu tenho a área, quero começar com 100 galinhas do zero, desde o alicerce do galpão, construir o galpão, pôr todos os equipamentos, comprar a pintainha e conduzir essas pintainhas até o começo da produção, qual é o custo total, o que eu tenho que guardar de grana para esse meu projeto? Lembrando aqui, muito importante, que eu não elenquei coisas fundamentais, como mão de obra, como energia. Eu até coloquei ali a lâmpada, porque tem programa de luz na fase de cria, dependendo da situação também na recria, mas eu não elenquei outros custos. Aqui, é claro, dentro do que eu levantei, vocês têm que fazer um orçamento mais detalhado e ver outros custos associados, como água, de repente quem tem custo com água, mão de obra, como energia elétrica, enfim. Aqui eu estou calculando aí a grosso modo para ter uma noção e uma dimensão desse custo desse projeto com 100 aves. Pensando então do começo, lá do alicerce, da construção, da estrutura, até a produção, até o início da produção de ovos, quando começa a entrar dinheiro no sistema, nós temos um custo total de, em média, R$16 mil. Em média, porque tem uma variação lá, dependendo daquelas situações que a gente já conversou. Então vai aí de 15 a 20 mil reais, é uma boa grana para você guardar, para você ter a noção que vai gastar sem estar gerando receita, sem estar ganhando dinheiro, porque é toda uma fase de cria e recria que ela está em desenvolvimento, em crescimento, e você não está pondo dinheiro no bolso. Então essa é uma etapa muito importante de planejamento para quem quer começar na atividade. Saber que com 100 pintainhas, Embrapa 051, desde a construção até o início da produção, em média, você vai gastar 16 mil reais para conduzir esse lote e não ter surpresa. Beleza? Obrigado para quem acompanhou esse vídeo até aqui. Muito obrigado por acompanhar o trabalho da escola. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curtiu esse vídeo, deixa o joinha e eu espero você
na próxima aula. Até já!